Fala aí pessoal, tudo tranquilo? Emanuel aqui, trazendo mais um Te Tem pra vocês. E no Te Tem de hoje, eu queria falar de um assunto que na verdade nós jovens sofremos bastante. Queria falar sobre ansiedade. Vamos falar muito sobre esse assunto depois da vinheta. Bom, o que seria a ansiedade, né? Ansiedade é a resposta do organismo ao medo ou expectativa, que pode ser saudável em doses normais, mas virar problema quando é exagerada e constante. É viver preocupado em excesso com o futuro ou com as necessidades da vida, em vez de descansar na confiança de que Deus cuida de nós. A gente tem alguns dados sobre o que a ansiedade causa, e para a gente ver como que nossa população jovem está cada vez mais ansiosa. 31,6% dos jovens de 18 a 24 anos são ansiosos, maior índice entre todas as idades. 24% dos jovens de 16 a 24 anos já tiveram diagnóstico médico de ansiedade. O atendimento no SUS por ansiedade aumentaram em mais de 3.300% entre jovens de 15 a 19 anos. Problemas associados à ansiedade é baixa autoestima, isolamento social, conflitos familiares, excesso de redes sociais em 44% e rendimento escolar prejudicado. A gente pode ver como que a ansiedade prejudica e como nós jovens estamos ansiosos. Afinal de contas, a ansiedade nada mais é do que você se preocupar, achar que Deus não está cuidando e tentar resolver no seu entendimento, na sua força. É pensar no que vai acontecer, pensar no amanhã e não se preocupar com os desafios e com o dia que você está vivendo hoje. Jesus mesmo disse: fique em paz, porque cada dia tem suas preocupações. Então o que você tem que tomar cuidado, e a ansiedade nada mais é do que você ficar pensando muito no que vai vir amanhã, como vai ser o meu amanhã, e não viver o meu dia hoje. E a ansiedade, eu mesmo luto contra a ansiedade. Esses dias mesmo tinha um teste na minha escola, que é de imigrantes aqui na Bélgica, e eu queria muito passar, porque se eu passasse, eu ia sair mais rápido dela e aprender o holandês, que é a língua da Bélgica, mais rápido. Então eu fiquei muito ansioso. E quando nós estamos ansiosos, nós temos que descansar e saber que Deus está cuidando da gente. O que eu faço é sempre orar e ser bem sincero com Deus, o que está me preocupando e o que eu gostaria que acontecesse, mas saber também qual seria a vontade dele. E o que eu faço muito e o que me acalma muito é quando eu pego meu celular e coloco um louvor. Isso me deixa muito relaxado, eu me conecto com Deus e consigo me abrir melhor. Eu comecei a perceber que como Jesus cuida de nós. Em 1 Pedro 5,7 está escrito lá: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de vocês. E a Bíblia ainda continua em Filipenses 4,6: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e de súplica, com ações de graça, apresente os seus pedidos a Deus. A Bíblia está dizendo literalmente: está ansioso? Vai orar. Está ansioso? Confia em Deus e ora. Não fique ansioso por nada. Ah, Manuel, mas é minha prova, eu preciso estudar. Tá bom, faça a sua parte e Deus vai fazer a dele. E o que Deus está me ensinando é isso, sabe? A gente fica ansioso porque a gente quer fazer, a gente fica preocupado com o que tem amanhã. E o que Deus está dizendo pra gente: olha, vai orar, ora, entrega pra mim as suas ansiedades, faz a sua parte que eu vou fazer a minha. E a gente precisa sempre ir diante de Deus e colocar nas ansiedades, apresentando a Deus, dizendo: olha, Senhor, eu estou ansioso, me ajuda, e eu gostaria muito que o Senhor me ajudasse nessa situação. E eu te agradeço porque eu sei que o Senhor já vai me ajudar, porque Deus cuida de nós em cada detalhe. Antes eu tinha uma coisa: quando eu estava muito ansioso, eu descontava um doce. Era uma coisa que eu gostava, era uma coisa que eu fazia. Eu estava muito ansioso por determinada situação que ia acontecer e eu ia comer um doce. E minha mãe me dizia: meu filho, se você está ansioso, não é fácil, você quer suprir essa ansiedade em alguma coisa. E ela dizia: vai orar, ora, coloca isso diante de Deus. E olha só, quando eu fazia isso, a minha ansiedade sumia. Porque na verdade, o que a Bíblia estava ensinando isso: coloque isso diante de Deus. E isso você vai ver, que Jesus cuida de cada detalhe. Mas você precisa primeiro ir até Ele. E outro versículo que é Mateus 6:25, que é o seguinte: por isso, digo a vocês que não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que vestir. A vida não é mais importante do que a comida? E o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial de vocês as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que a elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? O que Jesus está dizendo literalmente é: eu te amo e eu vou cuidar de cada detalhe da sua vida. E
olha, nem as aves plantam e colhem. E Jesus mesmo está dizendo, será que as aves são mais importantes que você? Eu cuido das aves que não plantam nem colhem, quanto mais vou cuidar das suas mínimas preocupações, porque Jesus é um Deus de detalhe e Ele te ama muito. Se você for parar para perceber, a ansiedade tem sido um dos problemas da nossa geração, principalmente na nossa idade de pré-adolescentes e adolescentes. Problemas na alma, suicídios e tantos outros problemas que têm acontecido porque nós andamos ansiosos por alguma coisa que ainda não chegou. A gente mal resolve o problema que está hoje e já pensa no problema que está mais alguns dias a fundo. E Jesus está dizendo, olha, eu vou cuidar de tudo. Vive um passo de cada vez comigo, do seu lado, e você vai ver que eu vou cuidar de tudo. E você precisa de uma coisa. Muitos dizem, para a ansiedade você precisa de paz. Mas na verdade, você não precisa somente de paz. Porque a verdadeira paz é Cristo. Você precisa de confiança. Você precisa confiar em Jesus. A ansiedade nada mais é do que falta de confiança. E eu te pergunto agora, como você vai confiar em alguém que você não conhece? Às vezes você só ouviu falar de Jesus. E a gente está falando aqui, para você vencer a ansiedade, você precisa confiar que Deus está cuidando. Mas como é que eu vou confiar se eu nem conheço Jesus? Então o que você precisa fazer é tirar um tempo para conhecê-lo. Quanto mais você tira para conhecê-lo, mais você vai conhecer. Nas nossas amizades, eu tenho certeza que você tem um melhor amigo ou uma melhor amiga. E para você conhecer esse melhor amigo ou melhor amiga, você criou um tempo de intimidade. E você criou um tempo para conhecer essa amiga. Por exemplo, vocês fizeram alguma coisa junto, você passou tempo em conhecer. Você construiu isso. Com Jesus não é diferente. Jesus está pronto e está aberto para mostrar tudo quem Ele é. E agora, você só precisa ir até Ele para conhecê-lo. E a gente está falando muito disso, mas você precisa, antes de confiar, você precisa conhecer quem você está confiando. Porque uma vez que você conhece quem é Deus, você vai falar, eu não preciso mais se preocupar, porque eu sei que o meu Pai, o meu Jesus, o meu Deus está cuidando de mim. Eu não preciso mais me preocupar com coisa nenhuma. Então é isso, pessoal. Você precisa tirar um tempo para conhecer Jesus. E todas as suas ansiedades é porque você quer resolver no seu braço, na sua forma. Está preocupado com o futuro. Mas você tem que saber uma coisa. Quando você conhece Jesus, Ele diz, eu vou cuidar de você em todos os lados. Fica comigo, fica do meu lado, e eu vou te ensinar o que eu realmente sou e vou te mostrar como eu cuido de tudo. Jesus quer dizer para você, olha, por mais que você esteja num barco e as ondas estejam batendo e esteja uma tempestade, eu estou no barco. E essa tempestade obedece a mim. Então você tem que estar no barco. Não pule do barco, porque senão você vai se afogar. Continue no barco com Jesus, que você vai ver Ele acalmando a tempestade. Se você ficou comigo até aqui, muito obrigado. Então, já se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, deixe o seu like